Sensibilizar a população, mas sobretudo mobilizá-la para a luta contra o cancro, são precisamente alguns dos objetivos que norteiam este 4 de fevereiro, instituído como o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. A taxa de incidência é cada vez maior e 1 em cada 3 cancros pode ser de facto evitado com a redução de riscos comportamentais. No Açores hoje assinalamos este Dia Mundial da Luta contra o Cancro através da realidade dos números, mas também da sensibilização para esta luta. Recebemos em estúdio esta terça-feira o Dr. Rui São Bento, responsável pela Unidade de Oncologia Médica do Hospital Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada. Muito boa tarde, Dr. Rui São Bento. É um gosto tê-lo aqui no nosso programa para falarmos sobre esta educação em saúde, mas sobretudo focando aqui na data que hoje se comemora. Ao longo deste dia 4 de fevereiro, concretamente em São Miguel, a população percebeu esta efeméride? Foram realizadas algumas iniciativas para sensibilizar, como é o objetivo desta data? Foram realizadas algumas iniciativas e, fundamentalmente, portas adentro em termos organizativos. Tivemos algumas reuniões que podem ter um impacto muito grande na melhoria da acessibilidade e na melhoria do combate às doenças oncológicas, quer com uma reunião da Comissão de Coordenação Oncológica do Hospital do Divino Espírito Santo, a primeira reunião que se faz com a nova diretora clínica, em que foram debatidos profundamente alguns dos aspectos que reputamos de muito importantes, e houve outras iniciativas em contacto com os doentes, com a organização do Gabinete de Comunicação do Hospital. Essa melhoria das acessibilidades que referiu são importantes, sobretudo quando estudos e estatísticas demonstram que a taxa de incidência é evolutiva e que tem uma tendência crescente para a próxima década. Com muitas atividades de sensibilização que estão a ser realizadas, o que é que continua a favorecer este crescimento da incidência do cancro? Fundamentalmente o controle de outras causas de morte. Em primeiro lugar, o controle da mortalidade das doenças infecciosas, que atingiam fundamentalmente camadas mais jovens da população e, como diziam os nossos antigos, quem é novo não morre, de velho não escapa. E, portanto, nós deixamos de ter a mortalidade por doenças infecciosas próprias dos estratos etários mais jovens para passar a ter mortalidade por doenças oncológicas, por doenças cardiovasculares que são mais próprias de estratos mais avançados. As doenças cardiovasculares têm tido alguns avanços na sua abordagem, quer na abordagem de diagnóstico, quer no seu controle, e a mortalidade tem vindo a decrescer muito nestas últimas décadas. Pelo contrário, as doenças oncológicas têm continuado a aumentar na sua incidência, porque cada vez maior número de pessoas atinge os estratos etários em que há mais longevidade. A longevidade aumentou muito, tem vindo a aumentar na nossa zona e no nosso país cerca de 1 ano em cada 5, o que é excelente, mas tem esta contrapartida. Depois, toda a gente tem a noção hoje em dia de que há muitos doentes oncológicos, porque hoje em dia se conhece a vida de toda a gente e, portanto, se convive muitíssimo mais e, portanto, se conhece muito mais facilmente as situações até dramáticas que acabam por ser vividas no dia-a-dia. Por outro lado, obviamente, a evolução do sistema de saúde permite um diagnóstico muito mais certo e muito mais precoce e, portanto, nós tínhamos muitas mortes que não sabíamos perfeitamente qual é que era a causa e que hoje em dia sabemos que são mortes devidas a evoluções, às vezes evoluções muito rápidas de doenças oncológicas. E essa detecção precoce da grande maioria dos casos faz com que também, contrariamente, a taxa de sobrevivência seja efetivamente também maior hoje em dia? Esse é um problema para os serviços de saúde, mas é um bom problema para os serviços de saúde. De facto, quando nós iniciamos aqui a atividade há mais de 30 anos, a mortalidade das situações eram de tal modo graves e os meios também tão deficientes que a mortalidade no primeiro ano quase que diria seria próxima dos 50%.
E hoje a sobrevida longa dos doentes oncológicos está nos 50%, no geral. O que faz com que, ano após ano, para além da admissão de maior número de doentes, também o acumular de doentes que vêm dos anos anteriores e que, não falecendo, não recorrendo da doença, não deixam de continuar a necessitar de apoio médico, de apoio dos cuidados de saúde. E, portanto, nós temos neste momento em ativo, neste ano de 2020, perto de 2.500 doentes, o que é uma loucura para os recursos que nós temos, quer recursos físicos, quer recursos humanos. Mas temos que arranjar maneira de dar resposta a isso. Também, Dr. São Bento, o conhecimento científico e a própria capacidade de diagnóstico também permitem um outro tipo de tratamento mais eficaz, sobretudo em alguns tipos de cancro? Claro que sim. E nós aqui na região autónoma dos Açores tivemos avanços muito importantes nestes últimos anos, em todas as áreas. Na área do rastreio há algumas nuances e há programas novos que foram implementados, nomeadamente o PICO, o programa dirigido aos tumores, ao cancro da cavidade oral. Tivemos na área do diagnóstico a vinda de outros especialistas com a montagem de outras técnicas que permitem ser mais precisos os diagnósticos e atingidos com maior brevidade. Na área do tratamento a evolução foi muito importante. A vinda da radio-oncologia veio revolucionar parte da nossa atividade, não só pelo meio de tratamento evoluído, com tecnologia evoluída, com equipamento evoluído que foi instalado em Ponta Delgada, mas pela competência e pelo empenhamento de toda a equipa da radio-oncologia, que entrosou imediatamente com a equipa hospitalar. E é um serviço também de proximidade para o É um serviço de proximidade de grande importância. Por outro lado, houve uma outra área que foi extremamente importante em fases mais avançadas dos cuidados, que foi a criação da unidade de cuidados paliativos e que, portanto, nos ajuda muito no controle de manifestações clínicas algo que causavam algum sofrimento, muito sofrimento aos doentes oncológicos, e que vemos ali um aliado do dia-a-dia que nos ajuda a melhorar a qualidade de vida do doente oncológico, mas numa abordagem holística que envolve também os familiares, a própria comunidade. Dentro da própria unidade de oncologia médica, a criação da consulta de psico-oncologia, também no mesmo sentido, veio trazer um importante contributo para a melhoria dos cuidados. E se é possível defini-los desta forma, existe alguma incidência maior de determinados tipos de cancro, nomeadamente aqui na região, no serviço que dirige? Sim, globalmente a nossa taxa de incidência de cancro na região não se afasta da taxa nacional, ao contrário do que algumas pessoas pretendem. Não, a nossa taxa global é sobreponível à taxa nacional, à média da taxa europeia, com pequenas exceções, e a grande, talvez a maior exceção do cancro do pulmão, em que, fruto do consumo de tabaco e de outras circunstâncias próprias da região, o começar a fumar-se muito cedo, o fumar-se algum tipo de tabaco que, sem filtro, em que a inalação de produtos tóxicos é muito maior, faz com que a região não se possa orgulhar do panorama em cancro do pulmão. Aliás, se nós compararmos as taxas de incidência da região com os países europeus, os Açores só são ultrapassados no sexo masculino por 3 países, ou por 2 países do leste europeu, com a Hungria à cabeça. E, portanto, não é um panorama de facto favorável. Por outro lado, estamos a assistir
um outro aspecto de enorme gravidade, que é a mudança de paradigma do cancro do pulmão, que deixou de ser quase exclusivo do homem para passar a ser também um problema sério e cada vez mais sério na mulher. Quando começamos a trabalhar na unidade de oncologia médica, passavam-se meses sem a admissão de uma mulher com cancro do pulmão e, neste momento, é frequente admitirmos mais do que uma mulher por mês. A média na penúltima década na região era de, se não me falha a memória, 14 mulheres na região toda. Só no ano passado, na unidade de oncologia médica, admitimos 21 mulheres com cancro do pulmão e um cancro de pulmão com características de maior agressividade, características diferentes daquilo que nós estávamos habituados a ver crescimento exponencial. no homem. Há um crescimento muito grande, a mulher começou a fumar mais tarde e cada vez está a fumar mais, e enquanto o homem, começam a haver sinais de que o homem começou a deixar de fumar, a mulher não, ainda está na sua fase ascendente. E isso verifica-se a todas as idades, incluindo a idade escolar, o que é grave, e o panorama da região em idade escolar quanto ao tabagismo deixa-nos muito preocupados. Por isso leva-nos também a um dado que foi referido logo desde o início, que 1 em cada 3 cancros, pelo menos segundo a estatística, está relacionado com riscos comportamentais. É daí a necessidade de existirem datas como esta, campanhas, medidas de prevenção de literacia em saúde, para que, reduzindo esses riscos, também em termos de saúde, estaremos a fazer a prevenção para vários tipos de cancro. É verdade. Segundo o conhecimento atual, só apenas cerca de 10% dos casos de cancro têm uma matriz hereditária e os outros 90% têm uma influência de comportamentos e uma influência ambiental. O tabaco é, sem dúvida, o mais agressivo, o mais nocivo. Ele contribuirá neste momento para cerca de 1/4 da totalidade dos casos de cancro, porque não é só o cancro do pulmão, é também o cancro da cabeça e pescoço, das vias aerodigestivas superiores, o cancro do estômago, o cancro da bexiga, o cancro do rim, se associa também, em parte, ao consumo do tabaco. E depois temos outros fatores ambientais, desde fatores infecciosos. Algumas infecções são causadoras ou potencialmente causadoras do aparecimento de cancro, alguns fatores ocupacionais, alguns tóxicos ou algumas substâncias que são utilizadas em determinadas profissões, e a nossa alimentação algumas vezes também pode estar a contribuir para um risco superior. Associado a uma vida sedentária também. A vida sedentária também, o exercício físico é muito importante, e diria mais, o exercício físico, tal como a generalidade das medidas que são recomendadas para evitar o cancro, são medidas que contribuem também para a melhoria da saúde na globalidade, para a melhoria da saúde cardiovascular, para a melhoria da saúde mental, etc. Porque o surgimento de um novo caso, além de todo o impacto que tem em termos de um serviço de saúde, tem um grande impacto no próprio doente, na família e na sociedade. Não pode ser pensado de uma forma personalizada quando acaba por ser um problema mais global. E o impacto é elevado. Só acrescentaria aí nos próprios profissionais de saúde, porque também... Mas tinha começado por aí, também sofremos de várias formas, quer da forma solidária com quem teve a infelicidade de ter uma doença que, apesar do panorama hoje em dia ser francamente melhor, deixa marcas que são inultrapassáveis e que a sociedade ainda não está preparada para lidar com a doença, mesmo quando nós conseguimos as tais sobrevivências longas chamadas de cura. Há grandes dificuldades de reintegração do doente oncológico na sociedade, mesmo que ele recupere na totalidade a sua capacidade de autonomia, a sua capacidade física e intelectual. E, por outro lado, nós temos também o problema da dificuldade acrescida pela multiplicidade de meios que cada vez temos mais ao nosso dispor, de
gerir um plano de tratamento o mais eficiente e o mais individualizado possível para aquele doente. Hoje em dia não é possível uma cabeça só, um médico só, poder gizar um plano de tratamento ou decidir um tratamento para um determinado doente. Nós precisamos de partilhar informação, de partilhar técnicas, de partilhar motivações para podermos oferecer ao doente aquilo que de melhor ele pode esperar para o combate à sua doença. É uma resposta multidisciplinar. É uma resposta multidisciplinar, cada vez mais valorizada mesmo pelos próprios doentes, que muitas vezes nos perguntam: e já pediu opinião à sua colega da radioterapia, e já pediu opinião à sua colega da pneumologia, ou já pediu opinião à sua colega da cirurgia geral? Obviamente que hoje nós temos que estar a partilhar permanentemente as situações dos nossos estudantes. A mensagem, por isso, a principal que deve ser partilhada é precisamente a diminuição destes riscos comportamentais e, em segundo lugar, a importância dos rastreios. Infelizmente, na região, Dr. Rui São Bento, já existem rastreios para vários tipos de doença. A adesão tem sido suficiente pelos açorianos. Os rastreios têm vindo também a revelar resultados positivos também nesse aspecto? A análise dos rastreios hoje em dia é um pouco difícil e dos resultados dos rastreios. Falta-nos documentação, falta-nos uma análise profunda dos dados dos rastreios que estão implementados. Falta essa avaliação para podermos ser mais seguros nas afirmações que podemos ter. O que lhe posso dizer é que, da minha parte, em locais próprios, tenho manifestado algumas críticas a alguns aspectos particulares do rastreio que penso poderem ser melhorados. Isso é transversal aos rastreios. Parte destas questões são relacionadas com os próprios utentes, com a inscrição dos utentes nos centros de saúde, com a não convocação de alguns utentes para o rastreio e a dificuldade de acesso de alguns utentes aos rastreios. Depois, no fim do circuito do rastreio, há algumas demoras exageradas daquilo que considero exageradas entre a realização dos exames e a entrada do utente na cadeia de diagnóstico mais preciso e de tratamento. Agora, se me perguntar, a oncologia hoje em dia está melhor do que o que estava há uns anos atrás? Com certeza que sim. Até pelos serviços que já foram acrescentados. Sim, toda a gente o vê, toda a gente o reconhece, mas nós queremos ser mais e melhor e somos exigentes e, portanto, trabalhamos nessa base e temos, felizmente, vários órgãos intra-hospitalares e extra-hospitalares que se dedicam a essa análise e às propostas e a receber as propostas que possam melhorar estes resultados. E, na sua opinião, o que é que poderia melhorar para ser um serviço mais efetivo e mais abrangente? Fundamentalmente e principalmente a ligação entre os cuidados, a população, os cuidados primários, os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Ou seja, a população precisa de ser educada, de lhes ser explicado o que é um sinal de alarme, quando é que deve dirigir-se ao médico com maior ou menor brevidade, quais são de facto as substâncias que são de grande risco para o desenvolvimento de doenças graves. Eu fui fumador e quando comecei a fumar o que se pensava era que o tabaco provocava bronquite. Toda a gente hoje sabe quais são os malefícios do tabaco. E, apesar disso, continua a haver o consumo que há. É preciso explicar às pessoas claramente o que é que o tabaco causa, quer em termos oncológicos, quer em termos não oncológicos. Em termos alimentares, é fundamental que as pessoas tenham uma alimentação equilibrada, que inclua vegetais, que inclua frutos, que não seja uma alimentação monótona, que seja uma alimentação variada, para que não corra o risco de sobrecarregar o seu organismo em produtos que possam eventualmente ser nocivos.
Não, do meu ponto de vista, não há problema nenhum em comer a carne, não há de vaca, de boi, de carneiro, não há problema absolutamente nenhum. Não há problema nenhum, antes pelo contrário, em fazer ingestão de leite e de produtos lácteos. É fundamental é que sejam cumpridas as regras de não haver exageros e haver variação na alimentação do dia a dia. Algumas substâncias nocivas para a saúde que estão identificadas precisam de ser retiradas do meio ambiente. Recordo a questão do amianto, dos asbestos, mas é preciso ter muita cautela com a forma como se lida com esse problema, porque pode ser pior destruir as estruturas que contêm o amianto, os asbestos, de forma desregrada, do que fazer a sua remoção programada, lenta, sem riscos, sem o risco de haver fraturas, sem o risco de haver esquírulas que possam vir a contaminar as pessoas que estejam a trabalhar nesses edifícios e mesmo as populações à distância. Muito obrigada, Dr. Rizamento, pela sua presença no Açores hoje, também pela mensagem que partilhou connosco neste Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Muito obrigado. Continuação de uma boa tarde para si.